e passei a sobreviver de catadora de reciclagem. Isso durou por 1 ano e meio. E hoje é mais um dos usuários de drogas residente nas ruas da Cracolândia há quase 7, 8 anos. E se ela soubesse que ele era bom, teria feito mais vezes enquanto nós éramos um casal. Eu levei diversas pauladas e chutes. Um casal de idosos tentou me ajudar e também foram golpeados. Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e ao 5º e último vídeo sobre a história da Priscila. Se você não assistiu os últimos vídeos, você tem que voltar, ou clica aqui no card, ou clica na descrição aqui, que tem os outros 4 vídeos, e é uma história que deixou muitas pessoas chocadas, muitas pessoas julgaram, muitas pessoas se indignaram, muitas sentiram pena, algumas falaram que a culpa de tudo isso é da família, é do ambiente familiar, e baseado em tudo isso, a Priscila me mandou um novo e-mail esclarecendo alguns fatos sobre a vida dela, algumas coisas que eu questionei, algumas coisas que vocês questionaram. A Priscila me escreveu também sobre o relacionamento que ela teve com o café, esse último relacionamento dela, mas eu optei por não trazer aqui. Por quê? Porque eu quero que a Priscila participe comigo de uma live, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, parece que essa pessoa não é de verdade, mas ela é de verdade. Todas as histórias que vêm pra cá são histórias reais, são histórias de verdade. Então é isso, vamos esclarecer alguns pontos aqui. Eu perguntei pra Priscila sobre os pais dela, o padrasto, né, que ela chama de pai. Alguém questionou aqui, mas ele era pai ou era padrasto? Ele era padrasto dela, porém ela chama de pai. Ela deixou isso bem claro durante toda a história aqui que ela contou. Ela me disse que há 2 anos eles venderam a casa deles em Suzano, onde ela passou a maior parte da adolescência até a maioridade, e foram morar na Bahia, numa cidade chamada Ubatuba. Bom, minha mãe, após a morte do meu irmão, caiu em depressão por anos, e aos poucos, indo em igreja cristã e católica, a vida dela passou a ter um sentido melhor. Meu padrasto também seguiu esse caminho, deixou de ser aquele homem 100% abusivo e cheio de querer ser o melhor do planeta. Hoje ele cuida muito bem da minha mãe, paga uma pessoa para cuidar dela, já que descobrimos aqui em São Paulo, ainda quando morávamos, que ela tem uma doença genética que não se sabe de quem é o gene, que é uma atrofia dos músculos, porque ela teve uma paralisia infantil e não soube quando ocorreu, e também por isso não teve como ser tratada. Isso acarretou em uma das suas pernas ficar menor que a outra, afetou drasticamente a coluna, e há anos ela anda com o apoio de alguém. Ela cai até em piso liso, sem qualquer elevação. Ela tem hoje 71 anos e o meu padrasto tem 61. Ele cozinha para ela diariamente, limpa a casa e a leva ao médico, e ainda trabalha como motorista de ônibus escolar lá da cidade deles. Hoje em dia, ele doa sua vida para cuidar da minha mãe. Há pouco comprou uma casa melhor, lá mesmo da Bahia, na mesma rua de um hospital, cerca de 300 metros de distância. Reformou a casa toda e essa semana eles se mudaram. Eles dois, hoje em dia, moram na cidade natal dele, perto dos familiares dele, porque a minha mãe jamais soube o paradeiro de seus irmãos e sobrinhos desde que saiu de Minas, quando ainda era uma pré-adolescente. Vocês lembram que ela foi morar na casa de um casal e tal, e lá ela engravidou? Bom, nós temos contato semanalmente, ele envia vídeos dela, nos falamos por chamada de vídeo, enfim. Hoje em dia temos contato pacífico e nos respeitamos. Eles mandam valores para minha filha caçula e hoje em dia ignoram a minha filha mais velha pela escolha de vida que ela fez para si mesma. Enquanto eles moravam aqui em São Paulo, eles davam auxílio financeiro à minha filha mais velha devido à bebê que ela teve, que é a neta Giovana da Priscila. Mas quando foram embora, fizeram a última vez esse auxílio, já que entenderam que ela só os procurava para esse fim, obter dinheiro.
Eu e a minha filha mais velha, Nicole, tivemos um contato recente, há 2 meses atrás. Ela veio à minha casa passar 3 dias com a minha neta. A tratei bem e a minha neta fez o mesmo, já que ela não me tem de referência como avó. Comprei roupas e calçados para as duas nesses dias que estiveram aqui em casa, porém parecia que ela não estava aqui. O tal marido dela ligava a cada 15 minutos para saber o que ela fazia aqui comigo, onde estava, e isso até de madrugada. Nesse caso, ela não foi 100% conosco. Me refiro a mim e a minha filha caçula. É controlada por ele em tudo. Não tiro a razão dele porque tem motivos. Ele é abusador em todos os sentidos. Ela o aceitou assim e piorou quando ela mesma contou seu passado a ele de maneira distorcida. Inclusive, quando ela saiu da minha casa de vez, ela foi parar num prostíbulo, ainda sendo de menor. Eu soube disso há pouco tempo e contou a ele e mostrou cada pessoa com quem ela saiu, pois hoje em dia eles moram no mesmo local desse ocorrido e ele conhece todos os homens quanto as mulheres com quem ela dormiu, por dinheiro e por safadeza mesmo. Ele não confia nela, porque mesmo estando com ele, ela tentou ter acesso a outros homens. Ele a controla em tudo que faz, até no celular. A sogra dela a odeia, antes a amava e me condenava como mãe, induzidas distorções a meu respeito relatadas por ela. Mas cada protagonista que não consegue manter sua farsa, ela também não conseguiu manter a dela. A sogra a rejeita, não a aceita morando com o filho dela, nem no mesmo quintal. Vive num casebre horroroso, mal acabado, nesse quintal com a sogra. Os móveis são todos deteriorados, piso pelos cômodos por fazer e drogas ambos usam, maconha. Na frente da minha neta, inclusive, que presencia horrores entre ambos. Ele trabalha registrado há mais de 4 anos, tentando manter a casa, mas não consegue. É orgulhoso. Eu tentei dar uma casa para eles, não aceitaram. Um terreno para construir um lar a eles, também não aceitou. Resumindo, minha filha, ainda após esse encontro e ter mais de 1 ano sem nos vermos, ela me difamou a pessoas que tinham proximidade a mim. Causou desconforto entre eu e essas pessoas. Deixou de me seguir nas redes sociais, rejeitando minha ajuda com trabalho fixo, casa e afins. Coisa que eu propus a ela, após reclamar da sua vida conjugal com este rapaz. Ela não larga este homem porque é dependente dele. Fala mal dele para todos, depois diz que o ama e sempre reata novamente. Ela termina, cria situações horríveis, envolve outras pessoas que tentam ajudá-la, mas no mesmo dia ela ignora tudo e volta com ele. Há 2 semanas, ela entrou em contato com a minha filha caçula, pedindo que eu falasse com ela e pedindo ajuda em oração. Óbvio, não dei nem atenção. Ela disse que havia tomado a decisão de sair de casa, que fez isso e havia ido morar com quem? Com a avó paterna, que é acusada de ter matado a própria avó, com obras satânicas. Sil, ela mexe com isso mesmo, e depois se esconde na congregação cristã do Brasil. Meu Deus, quanto babado! A mulher está numa cadeira de rodas há anos. Hoje em dia eu acredito que ela está pagando tudo o que fez na vida das pessoas, dos próprios filhos e do marido que já morreu. Essa mulher, a avó paterna, passa fome hoje em dia, pois o único provedor da casa era o marido que morreu e da pior forma, com um câncer agressivo e passou por uma cirurgia. Ficou dias definhando no leito do hospital com o corpo aberto e não resistiu. Essa mulher rogava as piores pragas para o próprio marido e fazia ameaças a ele, além das brigas intensas que tinham. E eu presenciei algumas vezes antes de me afastar por completo dessa criatura. O pai da minha filha mais velha, dessa filha, entra e sai da cadeia e quando está na rua faz tudo de ruim para si próprio e para quem estiver por perto. Maltrata os filhos, os netos, a ex-mulher, fica com homens e mulheres por aí. É viciado na pior das drogas, o mesclado, que é a mistura da maconha com o crack.
Ele depenou a casa da própria mãe e a própria casa no mesmo terreno para consumir drogas. E esse foi o ambiente para onde minha filha escolheu ir morar com a minha neta atualmente. Eu pensei em pegar a guarda da minha neta, fui atrás e falei com a advogada, aluguei até uma casa maior para recebê-la, já que a causa era ganha. Porém, a conselho de outras pessoas, eu desisti. Sei que é uma criança, não merece passar por todos esses traumas e situações entre pai e mãe, bisavó e avó. Mas o que me disseram foi o seguinte: eu traria a pior das coisas e situações para a minha vida, já que nem o pai da minha neta, nem minha filha me dariam paz após pegar a guarda da menina. Segundo conselhos, ela acabaria tendo outro filho e isso ia virar uma bola de neve para mim. Me perguntaram se eu ficaria entrando na justiça para pedir a guarda de todo filho que ela de alguma forma colocasse no mundo. Que isso é uma responsabilidade dela, não minha. Que minha obrigação como mãe eu fiz quando a defendi desde pequena, porque meu padrasto não a queria em casa, queria colocá-la numa lata de lixo quando eu não estivesse em casa. Minha mãe e eu enfrentamos meu padrasto por ela. A educamos e acabou que meu padrasto a aceitou. Ajudou com tudo, até escola, transporte escolar para não ir a pé, ia buscá-la e levá-la. Depois de tudo, cuidou dela como filha e jamais a tratou mal ou tentou abusar dela. Ela fez aquele absurdo contra a minha vida e eu a perdoei. A trouxe novamente para minha casa, deixei ela morar conosco, arrumei trabalho a ela, dei-lhe uma nova chance e ela fez tudo de pior e contra mim. Então, essa é a escolha dela e a minha foi não aceitá-la mais por perto de mim, nem da minha caçula, que não a aceita morando conosco. Sou e sempre fui uma mãe amorosa, lamento ela não ter entendido isso. Ela me tirou do meu eu centenas de vezes. Não acatava um conselho e sim, eu batia nela quando morou comigo, a corrigia na minha ignorância, achando que isso a faria entender as coisas e a me respeitar. Apanhei muito da vida, dos meus pais e de pessoas por aí afora. Aprendi cada lição. Não cometi esses erros com minha mãe, que amo muito. Não me tornei uma viciada em drogas nem uma prostituta. Não fui presa e sou grata a ela por tudo. Minha mãe, na sua ignorância também, me deu o que achava que era melhor para a minha vida. Eu ouço minha mãe dizer que me ama, após eu aprender a dizer isso a ela, após tudo vivenciado e resolvido entre nós. Eu a ouço dizer que tem orgulho de mim, porque eu aprendi a ser uma mulher, a mulher que ela idealizou de alguma forma que eu fosse. Minha mãe jamais ouviu eu falar mal após eu sair da casa dela e da sua proximidade, ou após eu terminar o relacionamento com o pai da minha filha caçula. Ela jamais me ouviu dizer que estava mal ou precisando de algo. Sempre passei a dizer que estava ótima, mesmo às vezes não estando. Sabe por quê, Sil? Porque já chega de tanta dor direcionada à minha mãe. Ela passou por maus bocados desde a sua infância e me deu o que ela aprendeu e pôde me dar dentro do que ela poderia oferecer. E eu, em sua compreensão, soube o que é educar um filho. Não a julgo por ter sido negligente quanto ao que o marido dela falava a meu respeito por anos. Ela foi criada a ser submissa ao homem e aceitar o que um homem poderia dar a ela, mesmo sabendo de diversas traições vindas dele e suspeitando de outras. No passado, sabíamos que o homem predominava na vida das mulheres e tudo tinha que ser aceito e calada, ainda mais as ignorantes de conhecimento como a minha mãe. Meu padrasto fez sua escolha em me aceitar com ela. Lamento não ter dado certo na questão do meu amado irmão. Contudo, imagino que até hoje ele se culpa sobre a morte dele e, para nos dar sustento, optou pela estrada em um caminhão das empresas que passou. E foi bom, apesar de mais ausente do que presente na vida dos próprios filhos. E a carga maior ficou nas costas da minha mãe. A alma do meu padrasto deve ser um fardo. Após a morte do meu irmão, ele também não foi mais o mesmo. Quis colocar a culpa nas pessoas e não viu que meu irmão foi atrás dele por carência de um pai.
E deu no que deu, no acidente trágico ao lado dele. Nem eu, nem minha mãe estávamos presentes e o fato deles terem deixado uma criança autista comigo naquele dia e eu não ter tido a responsabilidade que queriam que eu tivesse em me atentar em não deixá-lo sair. Foi jogado nas minhas costas por ele toda essa responsabilidade. E eu, a perdida na vida por anos, tentei buscar ter uma família perfeita, porque com eles eu não tive. Eu escolhi pessoas de caráter duvidoso para ter relacionamentos, achando que mesmo sendo pau torto, eu consertaria. Onde eu era a mais ferida. E eu sim é que precisava de ajuda psicológica e fraternal. Ajudei muita gente nesse percurso, mas jamais me dei prioridade em me ajudar antes ou procurar essa vida. Vivi a vida dos outros, traumas dos outros e não olhava para mim mesma. Há um ano passei a caminhar neste novo caminho. Aos poucos fui me desligando dessas pessoas mais tóxicas do que eu, tirando todos dos meus contatos e do meu convívio. Passei a ouvir audiolivros, numa dessas buscando por ajuda no YouTube, descobri a lei da atração. Fui buscar mais informações e comecei a aplicar na minha vida positivamente. Passei a entender sobre crenças limitantes e como eliminar isso da minha vida. Ganhei no mesmo ano 17 vezes na loteria. Veio também um carro com a prática do Ho'oponopono para ver se tinha êxito. Aí veio Melodia Moreno com seu canal no YouTube, onde ela explicava como alinhar para a vida as formas de saber falar as coisas, idealizar e praticar a reeducação de fala para sair de crenças limitantes e principalmente como aplicar um novo modo de pensar para atrair o melhor para a vida no geral. E nisso tudo, Sil, você veio como indicação de vídeo no YouTube. Eu buscava algo em como me desprender do pensamento e da autossabotagem da minha mente de todo o tempo querer trazer a ideia de querer o café novamente para minha vida. Algo que eu lutava diariamente para não aceitar mais, para me blindar dessa sabotagem da mente. E tomar vergonha na cara de não aceitar um gigolô como ele na minha vida. Aqui ela fala referente ao tal do café, que foi o último relacionamento dela. Mas como eu falei no começo desse vídeo, eu quero saber se vocês querem que a Priscila participe de uma live aqui para falar desse relacionamento, já que esse canal ele é muito mais direcionado a relacionamentos interpessoais. Deixe nos comentários e curtam muito esse vídeo, que se vocês curtirem muito esse vídeo, eu trago a Priscila aqui pra gente fazer uma live, ok? E aí eu abro uma caixinha de pergunta lá na outra rede social, que vocês sabem qual é, para que a gente possa interagir. Bom, gente, tem muitas coisas que eu gostaria de falar a respeito de toda essa situação. Mas, assim, eu não lembro de tudo e eu acho que esse vídeo já tá enorme pra gente ficar comentando muita coisa, até mesmo porque a Priscila não veio aqui me pedir conselhos. Mas tem duas coisas que eu quero levar em consideração. A Priscila me falou através de um áudio que ela tá com um carro zero na garagem e que ela não consegue dirigir esse carro porque ela tem medo. Ela já tem carteira, mas ela tem medo. E eu queria dizer para a Priscila que isso tudo é uma criação mental da cabeça dela, porque no fundo tem muita coisa ainda envolvida, tem muitas crenças dentro dela, né, que está ali no seu DNA, que está na sua memória celular, que ainda remetem ela para essa coisa de incapacidade. Mesmo ela provando que ela foi capaz de mudar totalmente a vida dela, ainda fica alguma coisa ali relacionada ao medo. E eu te falo, Priscila, pega esse carro, respira fundo e confia. Faz de conta que só existe você dirigindo no mundo. Não existe mais pessoas, não existe mais automóveis. Não vai achar assim, né? Tipo, uau, tô sozinha e posso cruzar a preferencial e o semáforo. Não é isso. Mas quando a gente olha mais pra gente, quando a gente olha para dentro, né, pro nosso potencial, a gente perde o medo, a gente se eleva. Outra coisa aqui também é essa questão dela ter começado a usar a lei da atração a favor dela.
E é tão simples, mas como que a lei da atração funciona? Através do amor, não adianta. Então essa questão dela ter perdoado a filha, dela ter perdoado a mãe, dela ter perdoado o padrasto, dela ter entendido que cada um dá o que tem dentro de si e que ela teve muita responsabilidade pelo que aconteceu na vida dela também, mesmo sendo criança, ela tem a responsabilidade, isso vem energeticamente já de outras vidas e vem através do karma também. Tendo entendimento disso, você começa a gerar karma positivo. Dentro do MDMA, eu explico isso de uma maneira assim, bem mastigadinha. O que é karma negativo, o que é karma positivo, essa questão da lei do retorno, o que é isso, aqui se faz, aqui se paga, né? Que as religiões adoram falar. Lá eu explico bem explicadinho. Mas uma coisa precisa entender, existe o karma positivo e o karma negativo, e o tempo todo nós estamos criando ou um ou outro, e quando a gente dá uma volta de 180 graus, a gente bate de frente com o resultado daquilo, é a consequência daquela atitude. Como a Priscila optou por cuidar mais dela e foi ressignificando tudo o que aconteceu de mal na vida dela, é óbvio que o universo vai responder de acordo. Ficar reclamando, ficar se vitimizando, ficar culpando os outros não resolve. Tem uma pessoa aqui no canal que tá adorando comentar aí dizendo que tudo é culpa da família, tudo é culpa dos pais. Na verdade, a família molda a nossa personalidade, mas depois de adulta, quando a gente tem entendimento das coisas, continuar carregando aquilo é escolha nossa. A gente não precisa nem ter 30 anos. Muito antes disso, a gente pode parar e analisar, peraí, a minha mãe fez isso comigo, mas ela não sabia fazer outra coisa, mas agora eu posso cuidar de mim. Eu não vou fazer o mesmo com a minha filha. Eu vou fazer com a minha filha diferente. E veja, né, que a outra filha dela teve tudo para ser uma pessoa coerente, uma pessoa diferente, optou por ser como é, enquanto que ela, que tinha tudo para ser uma pessoa totalmente disfuncional, também optou em ser como é. Eu vejo na minha família, eu e meu irmão mais velho, nós somos educados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, nós somos totalmente diferentes do meu irmão mais novo, que nunca estudou, nunca para em emprego nenhum, enfim, são pessoas que tiveram as mesmas escolhas na vida e escolheram coisas diferentes. Então, sim, os pais influenciam, mas a gente vê aí também muito filhinho de papai que teve tudo na vida, que teve as melhores escolas, que teve mães dedicadas, que nunca precisou se esforçar para nada, sempre teve tudo ali de mão beijada, e hoje estão atrás das grades, viraram assassinos, viraram traficantes, cometeram acidentes de trânsito quando estavam alcoolizados, se meteram em brigas. Então, a família tem sim um papel fundamental, mas lá no fundo, lá nos finalmente, a escolha sempre é nossa. Isso precisa ficar muito, muito bem claro. E é isso então, né? Agora eu espero vocês comentar aqui se vocês querem realmente que a Priscila conte ao vivo aqui, né? Mais sobre isso tudo, que ela nos explique como que ela chegou até aqui. Sim, teve toda a história, né? Mas ouvindo dela, talvez a gente tenha aí mais coisas ainda. Não de uma maneira negativa, porque eu acho que ela já superou tudo isso. E mesmo eu contando a história, não senti uma coisa negativa da história. Deve ter sido lá do primeiro incenso que eu acendi naquele dia, né? Porque também tem tudo a ver, né? A gente pode ler uma história, ver uma coisa trágica na televisão, agora permitir que aquilo entre em nós, aí é uma escolha nossa. Um beijo e até a próxima História Real.